retornar à vida do homem, Deus também retornará junto com ele. Um erudito foi visitar um homem santo. Ele estava carregando uma pilha tão grande de escrituras na cabeça que quando chegou à cabana do santo, estava quase morto de cansaço. Assim que chegou, perguntou ao santo: "O que preciso fazer para encontrar Deus?" A pilha que ele estava levando ainda estava ali, equilibrada na cabeça. O santo disse: "Amigo, antes de tudo você precisa colocar esse fardo no chão." O sábio relutou por um instante. Por fim, tomou coragem e descarregou a pilha no chão. Sem dúvida, você precisa de uma coragem inabalável para se livrar dos fardos que carrega na alma. Mas mesmo assim, ele manteve uma mão sobre a pilha. O santo disse: "Amigo, tire a mão também." Esse homem devia ser muito corajoso, porque reunindo todas as suas forças, ele retirou a mão da pilha. Então o santo disse: "Você já está familiarizado com o amor? Seus pés já viajaram pelas veredas do amor? Se não, siga em frente e entre no templo do amor. Viva o amor e o conheça. Então volte. Posso garantir que eu o levarei a Deus depois disso." O erudito voltou para casa. Ao procurar o santo, ele se considerava um homem instruído, mas agora não mais. Ele tinha deixado todos os conhecimentos acumulados para trás. Esse homem certamente era incomum e abençoado, porque é mais fácil desistir de um trono do que do conhecimento. Afinal, o conhecimento é a maior muleta do ego, mas é necessário perdê-lo para encontrar o amor. O oposto do amor é o ódio. O principal inimigo do amor é o ego, e o ódio é um dos seus filhos. Apego, falta de apego, desejo, liberdade do desejo, ganância, ódio, ciúme, raiva, inimizade, são todos filhos dele. A família do ego é muito grande. O santo acompanhou o homem até os arredores da aldeia e se despediu dele ali. O homem merecia isso. O santo estava satisfeito com sua coragem. Onde há coragem, é possível que nasça a religião. A coragem leva à liberdade e a liberdade nos deixa cara a cara com a verdade. Mas os anos se passaram. O santo ficou cansado de esperar pelo retorno do homem e ele não voltou. Por fim, o santo partiu em busca dele e um dia o encontrou. Ele foi encontrado, perdido dentro de si mesmo, dançando numa aldeia. Foi difícil até mesmo reconhecê-lo. A felicidade o rejuvenescera. O santo parou diante dele e perguntou: "Por que você não voltou? Cansei-me de esperá-lo, então vim eu mesmo atrás de você. Você não quer mais encontrar Deus?" O homem disse: "Não, de modo nenhum. No momento em que descobri o amor, nesse mesmo instante, encontrei Deus também." 22. Muitos tipos de auto-engano. Disse certa vez uma mulher: "Eu quero mudar. O que devo fazer?" Eu disse a ela que era preciso primeiro evitar mudar a roupagem que ela usava, porque sempre que chega o momento de uma autotransformação na vida de uma pessoa, a mente dela pensa em mudar de roupagem. Isso é conveniente para a mente. É aqui que reside a segurança dela. Ao mudar de roupagem, a mente não morre. Pelo contrário, vestir uma nova roupagem, em vez das velhas e desgastadas, prolonga a vida dela. Ao mudar de roupagem não ocorre a autotransformação. Pelo contrário, o ego se realiza, e a realização do ego é suicídio. A mulher me perguntou a que roupagem eu me referia. Eu disse: existem muitos tipos de roupagem, disfarces e auto-enganos. Você deve ter cuidado com o que usa para se encobrir. Tudo o que encobre a realidade do eu serve para enganar o eu. Dou a isso o nome de roupagem. Se um homem é pecador, ele veste a roupagem da virtude. Se um homem é violento, ele veste a roupagem da mansidão. Se um homem é ignorante, ele se enche de palavras e se encobre com esse conhecimento,
É um truque antigo da mente não religiosa vestir a roupagem da religião para evitar a religião. Perguntei à mulher se ela não conseguia ver que o que estava dizendo estava sempre acontecendo. Ela pensou um pouco e disse: eu quero me tornar freira. Eu disse: ora, saiba que a mudança de roupagem já começou. Sempre que uma pessoa quer se tornar algo, a conspiração da mente já começou. A ambição de se tornar algo pertence à mente. Essa ambição quer fugir do que é real e se esconder atrás do que não existe. Os ideais dão origem a todos os disfarces e máscaras. Uma pessoa que quer conhecer a verdade, e nenhuma autotransformação desde as raízes é possível sem se saber a verdade, precisa primeiro saber quem ela realmente é. A revolução ocorre não com o desejo de ser algo que não se é, mas no total desdobramento daquilo que se é. Quando uma pessoa vem a conhecer a verdade sobre si mesma em sua totalidade, esse conhecimento torna-se uma revolução, uma transformação. Na revolução de saber não existe uma lacuna de tempo. Não existe um intervalo de tempo na revolução que decorre do saber. Onde há uma lacuna de tempo, não há revolução, mas apenas uma tentativa de mudar o disfarce. Então contei a ela uma história. Um dia alguém se aproximou de Abu Hassan e disse: ó santo bem-amado de Deus, estou horrorizado com a minha vida pecaminosa e decidido a mudar. Quero me tornar um santo. Você não teria compaixão de mim? Você pode me dar as roupas sagradas que você usa? Eu também quero me tornar santo usando-as. O homem prostrou a cabeça sobre os pés de Hassan e encharcou-os com as suas lágrimas. Não havia como duvidar do seu desejo intenso. Não eram suas lágrimas um grande testemunho? Abu Hassan o pegou e disse: amigo, antes de eu cometer o erro de lhe dar as minhas roupas, você também poderia fazer a gentileza de responder a uma pergunta. Uma mulher pode se tornar um homem vestindo roupas masculinas? Ou existe algum homem que possa se tornar mulher vestindo roupas femininas? Esse homem enxugou suas lágrimas. Talvez ele tivesse ido ao lugar errado. E respondeu: não. Abu Hassan começou a rir e disse: aqui estão as minhas roupas. Mas que diferença fará mesmo se você colocar a minha pele? Alguém já se tornou santo vestindo as roupas de um santo? E se eu estivesse no lugar de Hassan, teria dito: alguém já se tornou um santo inspirado no desejo de se tornar um santo? A santidade acontece. É fruto do conhecimento. E onde quer que exista o desejo de ser algo, não existe conhecimento. Porque uma mente movida pelo desejo torna-se inquieta. E como é possível encontrar conhecimento na inquietação? Onde quer que exista o desejo de se tornar alguma coisa, existe uma fuga de si mesmo. E como uma pessoa que foge do seu ser pode conhecê-lo? É por isso que eu digo: não fuja. Em vez disso, acorde. Não mude. Em vez disso, observe. Porque aquele que acorda e observa a si mesmo, descobre a religião batendo à sua porta. 23. Ego, o pináculo da religião. Um homem rico ofereceu uma festa aos amigos para comemorar uma ocasião especial. O rei também estava na festa, então a alegria do rico não tinha limites. Mas mal os convidados começaram a chegar, a felicidade dele se transformou em raiva. Um de seus escravos deixou cair um prato cheio de comida quente aos seus pés e o queimou. A raiva chamuscou em seus olhos. Com certeza, o escravo não viveria muito tempo. Ele começou a tremer de medo. Mas um homem que está se afogando se agarra até uma folha de capim. Ele citou um ditado das santas escrituras do seu país: aquele que controla sua ira vai para o céu. Seu mestre ouviu. Embora seus olhos estivessem cheios de raiva, ele se controlou e disse: não estou com raiva. Ao ouvir isso,
Os convidados naturalmente começaram a aplaudi-lo e até o rei o elogiou. A raiva nos olhos do homem rico transformou-se num orgulho egoísta. Ele ficou todo presunçoso. Mas então o escravo falou novamente: "O céu é para quem perdoa." O mestre disse: "Eu perdoo você." No entanto, como pode haver perdão nos olhos cheios de ego? Mas o ego também pode alimentar o perdão. Os caminhos do ego são muito sutis. Esse homem rico agora parecia muito religioso aos olhos dos convidados. Ele sempre fora conhecido por explorar as pessoas. Vendo esse novo lado dele, ficaram maravilhados. O rei, sentado à frente, também olhou para o homem rico como se estivesse olhando para alguém superior a ele. O homem já não pertencia à terra. Sua cabeça já tocava o céu. Por fim, o escravo terminou de citar a Escritura: "Porque Deus ama aqueles que têm compaixão." O homem rico olhou em volta. A ganância mundana sempre estivera em seus olhos, mas naquele dia ela se tornara espiritual, e ele disse ao escravo: "Vá, eu o liberto. Agora você não é mais meu escravo." E ele também lhe deu um saquinho cheio de moedas de ouro. A raiva em seus olhos se transformou em ego, e esse ego se transformou em ganância. Raiva, ganância, ódio, medo, não são todos manifestações que vêm da mesma fonte? E se a religião é tão barata, que homem rico não gostaria de comprá-la? A religião também não se apoia nos pilares do medo e da ganância? Então eu pergunto, quais são os pilares da irreligião? Se o ego é o pináculo do templo da religião, então qual será o pináculo do templo da irreligião? 24. O ouro interior. Eu estava hospedado na casa de um multimilionário, o que esse homem não tinha, mas os olhos dele eram muito fracos e era impossível não se sentir tocado quando você os via. Desde a manhã até a noite ele vivia ocupado, ficando cada vez mais rico. A vida dele se resumia a contar dinheiro, cuidar do seu tesouro e mantê-lo seguro, mas ele não era rico coisa nenhuma. Talvez fosse apenas um zelador do dinheiro. Ao longo do dia ele o ganhava e à noite o guardava. Pelo mesmo motivo, não podia nem mesmo dormir. Que guardião de riquezas já foi capaz de dormir? O sono sem sonhos, é um tesouro apenas daqueles que se libertam da loucura de todo o tipo de riqueza, do dinheiro, da fama, da religião. Aquele que está se ocupando de qualquer tipo de corrida passa seus dias e noites sem ter paz. A falta de paz se esconde nas sombras de uma mente tumultuada. Quando a mente descansa, há paz. À noite, quando me despedi daquele pobre, mas multimilionário anfitrião, para ir me deitar, ele disse: "Eu também quero dormir, mas não consigo nem pregar os olhos. Minhas noites são passadas em claro em meio a preocupações. Não dá nem para acreditar no tipo de pensamento irrelevante que fica dando voltas na minha cabeça. Não dá nem para acreditar no número de coisas que me assustam. Por favor, diga-me o caminho para um sono saudável e pacífico. O que devo fazer? Estou enlouquecendo." Que método eu poderia sugerir a ele? Eu conhecia essa doença. Era a riqueza. A riqueza brincava com ele durante o dia e o atormentava durante a noite. A noite é apenas uma reação ao dia, o resultado dela. Seja qual for o problema, o fato é que a causa básica desse problema é a busca por algum tipo de segurança fora de si mesmo. Essa busca não proporcionará segurança e só aumentará a doença. E mesmo depois de desistir de todas as tentativas de encontrar segurança, enquanto a pessoa não voltar para si mesma, toda a sua vida continuará sendo um longo e doloroso sonho. A segurança verdadeira não existe, exceto dentro do eu. Mas para encontrá-lo, a coragem de permanecer inseguro em todos os aspectos é essencial. Eu contei ao homem uma história.
e então disse: "Agora vá dormir." E, surpreendentemente, ele dormiu. No dia seguinte, tinha lágrimas de gratidão e felicidade nos olhos. Hoje, quando penso nisso, mal posso acreditar. Que magia essa história operou nele? Talvez em tal estado de espírito até mesmo uma coisa comum torna-se extraordinária. Algo desse tipo deve ter acontecido. Provavelmente, a flecha atingiu o alvo de maneira involuntária. Naquela noite ele dormiu, é verdade. E a partir de então, novas flores começaram a brotar na vida dele. Que história eu contei? É natural que o desejo de saber apareça em seus olhos. Um santo foi visitar uma grande cidade. Os santos vivem para lá e para cá, mas havia algo em comum com relação a esse. Milhares de pessoas visitavam a sua choupana, e quem chegasse perto dela retornava com a mesma fragrância e frescor que se encontra ao cavar sob as rochas das cachoeiras, ou no silêncio total da floresta, ou sob as estrelas do céu noturno. O nome do santo também era incomum: Koti Karna Shrone. Ele era muito rico antes de se tornar sânias e costumava usar nas orelhas aros no valor de 10 milhões de rúpias. É por isso que seu nome era Koti Karna, orelhas de 10 milhões. Ele tinha dinheiro, mas quando descobriu que sua pobreza interior não tinha desaparecido, ficou verdadeiramente rico renunciando a essa riqueza. Ele costumava dizer o mesmo aos outros. E a música que emanava do seu hálito era seu testemunho. A paz que fluía dos seus olhos era seu testemunho. A alegria que adivinha das palavras dele e dos seus silêncios era seu testemunho. Se a mente está madura, libertar-se da riqueza, da fama, do status e da ambição torna-se muito fácil. Eles são, no final das contas, brincadeiras de criança. Milhares de pessoas haviam se reunido nos arredores da cidade para ver e ouvir esse santo Shrone. Ouvindo-o, a mente dela se acalmava, como o bruxulear de uma chama no local sem vento. Naquela multidão havia também uma freira cujo nome era Katyayani. Quando a noite se aproximava, ela pediu à sua criada: "Volte e acenda as lamparinas da minha casa. Não vou sair daqui e deixar essas palavras de néctar." Quando a criada chegou à casa da ama, descobriu que tinha sido invadida por ladrões. Eles estavam reunindo seu saque dentro da casa e o líder estava do lado de fora, guardando a residência. Ela voltou para avisar a ama imediatamente, mas o líder da quadrilha a seguiu. Quando chegou, ela se aproximou de Katyayani e disse nervosa: "Senhora, há ladrões na sua casa." Mas Katyayani não prestou atenção. Ela estava perdida em outro mundo, embora continuasse ouvindo, continuasse contemplando o sábio sentada no mesmo lugar. Mas ela estava em outro mundo. Lágrimas de amor fluíam dos seus olhos. A criada ficou nervosa e a sacudiu, dizendo: "Senhora, senhora, os ladrões roubaram a casa. Estão levando todos os seus ornamentos de ouro." Katyayani abriu os olhos e disse: "Ah, não me aborreça. Não se preocupe. Deixe-os levar o que querem. Todas aquelas roupas e ornamentos são irreais. Como eu estava vivendo na ignorância, eles pareciam reais. No dia em que os olhos dos ladrões se abrirem, eles também descobrirão que são irreais. Assim que seus olhos se abrirem, você descobrirá que o ouro de verdade não pode ser roubado nem levado. Estou olhando agora para esse ouro. Esse ouro está dentro do nosso ser." A criada não conseguiu entender nada. Ela ficou ali parada, sem dizer nada. O que tinha acontecido com a ama? Mas o coração do líder dos ladrões foi tocado, como se alguma porta tivesse se aberto dentro dele, como se uma chama apagada tivesse se acendido em sua alma. Ele voltou e disse aos companheiros: "Amigos, deixe esse saque aqui. Todo esse ouro e ornamentos são irreais. Venham comigo. Vamos também procurar a mesma riqueza que a senhora desta casa encontrou e que a levou a descobrir que os ornamentos de ouro são irreais."
Eu também estava procurando por esse mesmo ouro. Não está longe, está perto, está dentro do nosso ser. 25. O caminho para a paz. Depois de estudar todas as escrituras, Khat, filho do sábio Brihaspati, voltou para a casa de seu pai. Tudo o que era possível saber ele sabia, mas sua mente não tinha paz. O desejo por prazeres o inquietava. Ele era agitado pelo calor do orgulho. Tinha saído em busca de conhecimento para se livrar de tudo isso, mas a inquietação ainda persistia. O peso do conhecimento a aumentava. Isto é o que acontece. Que ligação existe entre o conhecimento das Escrituras e a conquista da paz? Não existe uma ligação direta entre essas duas coisas. Pelo contrário, esse tipo de conhecimento intensifica o ego e escancara os portões entreabertos da inquietação. Mas pode-se chamar isso de conhecimento se não propicia paz? O conhecimento de verdade, o saber, confere paz e leveza. Será que aquilo que causa inquietação e peso também é conhecimento? Ignorância é dor, mas se o conhecimento também é dor, então onde se pode encontrar a felicidade? Se o conhecimento não proporciona paz, então talvez seja impossível encontrá-la. Se a paz não pode ser encontrada às portas da verdade, então onde pode ser encontrada? Não há nenhuma verdade nas Escrituras? Todas essas perguntas agitavam a mente de Khat como uma tempestade. Ele estava muito preocupado. Disse a seu pai: "Eu li todas as Escrituras. Tudo o que poderia ser aprendido com o meu professor eu aprendi, mas não encontrei paz em nada disso. Estou muito preocupado e inquieto. Agora peço que me mostre o caminho para a paz. O que devo fazer para encontrar a paz?" A observação dele estava correta. A paz não é encontrada nas Escrituras, nem poderia ser. Nem nenhum professor poderia concedê-la a você. Não é uma coisa que se pode encontrar no mundo exterior. Na verdade, não existe outra maneira de descobri-la, exceto por intermédio do eu. O que Brihaspati disse a Khat? Ele disse: a paz pode ser encontrada na renúncia. O desejo de Khat pela verdade não era mera curiosidade, era o mais profundo desejo de sua vida. Então ele desistiu de tudo, renunciou a tudo. Passou anos de sua vida apenas com uma tanga. Fez penitências e jejuns e todo tipo de repressão corporal. Os anos se passaram, mas ele não conseguia ouvir os passos da paz se aproximando. Então desistiu da tanga também e começou a viver nu. Pensou que talvez seu apego à tanga fosse um empecilho. Sua renúncia estava agora indubitavelmente completa, mas a paz ainda lhe era uma desconhecida. Por fim, ele fez a preparação final. Achou que talvez o próprio corpo fosse o último obstáculo, que representasse um desejo de não renunciar a tudo. Mas a verdade era que todas as penitências e jejuns tinham debilitado seu corpo, e agora ele não passava de uma sombra. Mesmo assim, ele ainda estava vivo. Decidiu acabar com tudo. Acendeu uma fogueira e se preparou para desistir do seu corpo. Pelo preço que fosse, ele iria encontrar a paz. A fim de alcançá-la, estava preparado até para aceitar a morte. Quando a lenha começou a arder ferozmente, ele foi pedir a permissão do pai para saltar dentro do fogo. Mas Brihaspati o deteve com uma risada e disse: "Seu louco, o que ganhará renunciando ao corpo? Enquanto a mente estiver cheia de desejos, e ela esteve apegada a eles por tanto tempo, de nada adiantará queimar o corpo. O desejo sempre assume novos corpos e o ego encontra novas moradas. É por isso que a renúncia ao corpo não é renúncia. A renúncia da mente é a verdadeira renúncia, e na renúncia da mente está a paz, porque a liberdade com relação à mente é a paz." Por alguns instantes, Khat ficou sem palavras.
Sem saber o que fazer, ele perguntou: mas como é possível renunciar à mente? Talvez você também esteja se perguntando a mesma coisa. Quem está em busca de paz enfrenta essa dificuldade básica. Quem está compromissado com a busca da verdade e da salvação tem também essa pergunta. A própria mente é a barreira. A mente em si é a inquietação. O que é essa mente? O desejo de ser algo não é a mente? Por um instante, saia do sono e veja essa verdade. O desejo de ser algo, a ânsia para ser algo, a sede de ser algo, não é a própria mente? Se não há sede de nada, então onde está a mente? Se mesmo por um instante estou lá, sou o que sou, e não há nenhum desejo em mim para ser outra coisa senão isso, então onde está a mente? E se isso for verdade, como a própria mente pode procurar a paz e a verdade? É a mente que está em busca da paz, então o desejo também está lá. O que é que quer ser pacífico? O que é que quer encontrar a verdade? O que é isso que deseja a salvação? Não é a própria mente? E se tudo isso é a mente, então, como podemos ficar livres dela? Na realidade, a renúncia à mente não pode ser obtida por meio de nenhuma tentativa ou esforço da própria mente, porque qualquer tentativa da mente só vai acabar fortalecendo-a e lhe dando mais poder, e o desejo fará o mesmo. Qualquer uma das ações da mente é apenas uma continuidade dos próprios desejos e uma busca por eles. Portanto, é natural que ela seja alimentada por suas ações e se torne mais forte. É por isso que é impossível ficar livre da mente através de qualquer ação da própria mente. Como a mente pode ser responsável pela sua própria morte? Ela se alimenta dos desejos mundanos, mas também encontra vida no desejo pela salvação. O que existe no mundo também existe na religião. Se for mal sucedida no mundo, decepcionando-se e se entediando, essa mesma mente que anseia pelo mundo e seus prazeres começa a desejar a paz, a verdade. A mente é a mesma porque, basicamente, o desejo é o mesmo. Onde há desejo, há mente. O desejo é o mundo. O desejo é também renúncia. Todas as renúncias, todas as desistências do mundo nascem do desejo. Todas essas são reações à indulgência, e enquanto existir alguma reação, não existe liberdade. Sempre que uma ação é uma reação a algo, ela está amarrada a ela, ela nasce dela. Trata-se de outra forma de desejo, mas é o mesmo desejo. A renúncia também é uma indulgência. A renúncia é o próprio mundo. Seja uma indulgência ou uma renúncia, o mundo ou sannyas, a forma original da mente, a concentração central da mente, permanece intacta. A vida da mente é o desejo. A sede de ser algo, de obter algo, de chegar a algum lugar, é a sua própria pedra fundamental. É por isso que não se encontra paz nem na indulgência, nem na renúncia. A paz existe e só existe quando a mente não está presente. A presença da mente significa inquietação. A ausência da mente é paz. Onde a mente não existe, existe o que é real. Mas você vai perguntar: como a mente pode não existir? Meus amigos, não perguntem, porque é a mente que está perguntando. A busca do como pertence à mente. A busca de maneiras e significados pertence à mente. A busca por ser alguma coisa pertence à mente. Ela sempre pergunta: como? Não pergunte isso. Só observe quais são os caminhos da mente. Quais os meios pelos quais ela age. Por que métodos ela se torna melhor? Por que métodos ela se torna mais poderosa? Certamente, os caminhos da mente são muito sutis. Desperte para esses caminhos. Não faça nada, simplesmente fique alerta. Fique vigilante e observe suas formas e subformas.
Compreenda a mente. Reconheça a sua totalidade. Fique acordado para as ações e reações dela, para seus interesses e desinteresses, gostos e aversões. Lembre-se dela a cada momento. Não se esqueça. A atenção a isso tem de ser natural. Nossos olhos devem estar nela o tempo todo, como se isso já fosse automático. A revolução só irá ocorrer por meio do entendimento e quando você conhecê-la sem nenhuma tensão ou concentração. Na verdade, saber disso é a revolução. Ao conhecer a mente, a própria mente desaparece. Quando se aprende a reconhecê-la, ela some, porque saber e estar consciente de algo não são desejos. Não se trata de um anseio para ser ou não ser algo. É meramente uma vigília com relação ao que existe e o que está acontecendo. O desejo é sempre para o futuro. O saber é sempre para o presente. É por isso que o advento do saber torna-se a despedida do desejo. Conhecer a mente é liberdade da mente. Lembre-se de que você não está libertando a mente, mas libertando-se dela, e na luz ilimitada da liberdade a divindade é conhecida. 26. Conhecendo uns aos outros. De manhã até à noite vejo centenas de pessoas se entregando à prática de caluniar umas às outras. Como tiramos conclusões rápidas uns dos outros? Na verdade, nada é mais difícil do que julgar outra pessoa. Talvez ninguém, exceto Deus, tenha o direito de julgar, porque quem mais, além de Deus, tem a paciência necessária para julgar uma pessoa, uma pessoinha comum? Nós conhecemos uns aos outros? Mesmo aqueles que nos são muito próximos, será que realmente os conhecemos? Não é verdade que nem mesmo os amigos se conhecem de verdade? Mas nós queremos entender até mesmo aqueles que não conhecemos e tiramos conclusões rapidamente com relação aos outros. Essa pressa é lamentável, pois a pessoa que só fica pensando nos outros esquece totalmente de si mesma. Essa pressa é pura ignorância, porque com o conhecimento vem a paciência. A vida é muito misteriosa, e aqueles que adotam o hábito de tirar conclusões precipitadas, sem pensar bem antes, não entendem muito bem isso. Houve uma história ocorrida na Primeira Guerra Mundial. Um comandante disse aos soldados enfileirados: "Homens, 5 de vocês terão de partir numa missão muito perigosa. Aqueles que estiverem preparados para assumir esse risco voluntariamente, deem 2 passos à frente." Ele mal acabara de falar quando um soldado montado a cavalo chegou, desviando sua atenção. Ele trazia uma mensagem muito importante para o comandante. Depois de ler a mensagem, o comandante levantou os olhos para os soldados da sua unidade e ficou furioso ao ver que nenhum tinha dado 2 passos à frente. Seus olhos fulminaram os soldados e ele gritou: "Seus covardes! Vocês são uns fracos! Será que não há nenhum homem de verdade entre vocês?" Ele lançou muitas outras acusações contra os soldados e ameaçou puni-los. Só então observou que não só um, mas todos os soldados tinham dado 2 passos à frente, saindo da fila. 27. Nadando com a existência. Um dia, sentei-me à beira de uma estrada. Sentado sob a ampla sombra de uma árvore, comecei a olhar para as pessoas que passavam. Ao vê-las, vários pensamentos cruzaram minha mente. Todas corriam para algum lugar: crianças, jovens, velhos, mulheres, homens. Estavam todas fugindo. Os olhos delas pareciam buscar algo e os pés avançavam, ocupados com uma longa jornada. Mas para onde corriam? Qual era o propósito dessas pessoas e, no final, saberiam que tinham chegado a algum lugar? O mesmo pensamento surge em mim quando vejo vocês. Quando penso nisso, sinto uma dor profunda, porque sei que vocês não chegarão a lugar nenhum.
Não chegarão porque a sua mente e seus pés estão correndo na direção contrária à existência. O segredo para chegar a algum lugar na vida é mover-se na mesma direção da existência, pois nenhum outro caminho leva a lugar algum. Nade a favor da existência. Nadando contra ela, a pessoa só se despedaça e destrói a si mesma. Qual é o medo do ser humano? Qual é a sua preocupação? Qual é a dor que ele sente? Qual é a sua morte? Vejo que todos os nossos problemas vêm das nossas tentativas inúteis de nadar contra o fluxo da existência. O ego é dor, o ego é uma doença, porque o ego segue na direção oposta à existência, e oposição à existência é oposição ao eu. Ouvi uma história. O piloto de uma pequena aeronave voava a 240 km por hora. De repente, ele se deparou com uma corrente de vento fortíssima. Era uma tormenta. Talvez o vento também estivesse a 240 km por hora, mas na direção contrária à do avião. Enquanto ele atravessava a tempestade feroz, a vida do piloto estava em risco e parecia impossível pousar o avião com segurança. O estranho era que todas as partes da aeronave estavam funcionando normalmente e os motores faziam um barulho alto, mas ainda assim o avião não avançava nem 1 centímetro. Mais tarde, o piloto disse: "Que experiência mais estranha! Eu não estava avançando, embora estivesse voando a velocidade de 240 km por hora. Estava voando tão rápido e, no entanto, não estava indo a lugar nenhum." Não é verdade também que, nos movendo contra nós mesmos, não podemos chegar a lugar algum? A felicidade na vida pertence àqueles que vivem no eu, conhecem o eu e alcançam o eu. Isso também não é verdade na vida? Também não acontece em todo lugar? Aqueles que não seguem na mesma direção da existência não descobrem que estão de fato avançando, mas sem chegar a lugar algum? A divindade é a existência interior do eu. A existência é a própria forma do eu. 28. Imperadores, não escravos. O que eu ensino? Ensino um pequeno segredo. Ensino o segredo de como se tornar um imperador no mundo. Que segredo poderia ser maior que esse pequeno segredo? Você pode estar se perguntando como é possível todo mundo se tornar imperador. Eu digo que todo mundo pode. Há um grande império onde todos são imperadores. Mas todos os que conhecemos no mundo são apenas escravos. Mesmo aqueles que estão sob a ilusão de que são imperadores não passam de escravos. Assim como existe um mundo exterior ao ser humano, também existe um mundo dentro dele. No mundo exterior, ninguém jamais foi imperador, embora a maioria passe a vida lutando para se tornar imperador. Será que você também está na mesma luta, na mesma competição? Aquele que quer se tornar imperador, isto é, governar não o mundo, mas a si mesmo? Jesus disse: "O reino de Deus está dentro de você." Você não sabe que aqueles que conquistaram reinos no mundo exterior perderam o próprio ser? E como alguém que perde a si mesmo se torna imperador? Para ser imperador, é imperativo que você pelo menos conheça a si mesmo. Não, não. O mundo externo leva você ao extremo da pobreza. Neste mundo, aqueles que se parecem com imperadores são escravos de seus próprios escravos. Os desejos, os anseios e as ambições não dão liberdade. Pelo contrário, eles o amarram na mais imperceptível, porém mais forte das amarras. Nunca se fez, nem nunca se poderá fazer no futuro, correntes tão fortes quanto as correntes dos desejos. Na verdade, nenhum aço é tão forte. Como uma pessoa presa a essas correntes invisíveis um dia se torna um imperador? Havia um rei, Frederico o Grande, da Prússia. Uma noite, ele foi atacado por um homem idoso nos arredores da capital. A rua era estreita e a escuridão da noite envolvia a tudo. Com raiva, Frederico perguntou ao velho: "Quem é você?"
O velho respondeu: um imperador. Frederico perguntou com espanto: um imperador? E então resolveu debochar do velho. E qual é o seu reino? O velho respondeu: o meu próprio ser. Certamente, aqueles que governam o eu são de fato imperadores. 29. Indiferença com relação à religião. Por que essa indiferença com relação à religião? E por que ela está aumentando a cada dia? Ouvi uma história. Havia uma aldeia. Os moradores eram muito simples. Qualquer coisa que lhes diziam, eles aceitavam. Nos arredores da aldeia havia uma estátua do Deus dessas pessoas. Um santo foi à aldeia, reuniu todos os aldeões e disse: isso é muito ruim, seus tolos. Vocês moram na sombra e, no entanto, seu Deus fica no sol? Coloque um telhado sobre o seu Deus. Vocês não veem quanto ele está irritado? Os moradores eram muito pobres, mas, tirando as telhas das próprias casas, conseguiram fazer um telhado para o seu Deus. Depois que o telhado estava terminado, o santo foi para outra aldeia. Ele estava encarregado não só de uma aldeia, mas de muitas. Havia muitos deuses e ele tinha assumido a responsabilidade de proporcionar abrigo a todos eles. Então, depois de alguns dias, outro santo chegou à aldeia. Ficou perturbado quando viu o telhado sobre a imagem do Deus. Reuniu os moradores da aldeia e os repreendeu, dizendo: isso é muito ruim, seus tolos. Por que colocaram um telhado sobre o seu Deus? Ele precisa dessa cobertura? Se houver um incêndio, ele será queimado. Tire-o e jogue-o fora agora mesmo. Os aldeões ficaram surpresos. Mas o que mais podiam fazer? Achavam que qualquer coisa que os santos diziam estava sempre correta, e se não aceitassem as palavras deles, podiam lançar uma maldição sobre eles que duraria muitas vidas, ou fazê-los apodrecer no inferno. Deus está nas mãos dos santos e o desejo deles, portanto, é lei. Aquela pobre gente teve que tirar o telhado e jogá-lo fora. O trabalho de tantos dias, a energia e os recursos dessas pessoas pobres foram todos desperdiçados. Mas certamente o que acontecera fora uma sorte, porque tinham sido salvos da vergonha de manter um telhado sobre o seu Deus. Depois de tirarem o telhado, o santo foi para outra aldeia. Afinal, ele não tinha apenas uma aldeia para cuidar, mas várias. Havia muitos deuses e era responsabilidade dele manter todos livres de qualquer telhado. Mas logo outro santo chegou à aldeia. Naquela época, os aldeões já estavam mais alerta e não pegavam mais a estrada da estátua do Deus, nem por engano. Não sabiam que outros problemas isso poderia causar. Então simplesmente pararam de seguir por aquela estrada. Descobri que o que aconteceu naquela aldeia acontece no mundo todo. Os santos fizeram coisas tão feias e criaram tanto medo na mente das pessoas, tudo em nome da religião, que não é nenhuma surpresa que elas tenham parado de seguir o caminho de Deus. A indiferença à religião é, em última análise, a indiferença ao medo e à fé cega espalhados por esses chamados santos. A indiferença à religião é a indiferença à exploração, à hipocrisia e à tolice que vem na esteira da religião. A indiferença à religião é a indiferença a todas as seitas que se tornaram substitutos falsos da religião. A indiferença à religião é a indiferença ao ódio, ao ciúme e à animosidade criada pelos santos. A indiferença à religião não é a indiferença a ela, mas é, na verdade, a indiferença a tudo que não é religião. 30. Encontre o problema primeiro. O primeiro-ministro do rei havia morrido, por isso o rei teve de enfrentar o difícil desafio de encontrar a pessoa mais inteligente no reino para torná-la o novo primeiro-ministro. Depois de vários tipos de testes, 3 pessoas foram finalmente selecionadas. Dessas 3, uma precisava ser escolhida.
Um dia antes do teste para a seleção final, surgiu um boato de que o monarca trancaria os candidatos numa sala em cuja porta seria colocado um cadeado inviolável, feito pelos melhores especialistas do reino e que só poderia ser aberto por uma pessoa de grande conhecimento em matemática. Desses 3 candidatos, 2 não conseguiram dormir aquela noite, de tanta preocupação e entusiasmo. Durante toda a noite, ficaram estudando livros sobre cadeados e tentando memorizar números e fórmulas matemáticas. Um pouco antes do amanhecer, estavam com a mente tão abarrotada de aritmética que mal conseguiam somar 2 mais 2. No caminho para o palácio, esconderam alguns livros de matemática sob as roupas, certos de que, em algum momento, eles seriam necessários. Aos olhos deles, estavam absolutamente preparados, embora suas mentes estivessem anuviadas e seu andar trôpego por ficarem acordados estudando durante a noite toda. Estavam intoxicados de tratados e teorias. Mas, para ambos, o terceiro homem que havia dormido tranquilamente na noite anterior era um louco. O que mais sua despreocupação poderia indicar além disso? Ambos tinham dado muita risada e ainda estavam rindo da idiotice do homem. Assim que chegaram ao palácio, acreditaram que todos os boatos que tinham ouvido certamente eram verdade. Foram imediatamente trancados num grande cômodo em cuja porta estava o cadeado de que muito se falara. Para a época, o cadeado era uma soberba invenção da mecânica. Tinha sido construído com base na matemática e era um enigma desafiador que só poderia ser resolvido matematicamente. Eles tinham descoberto todas essas coisas através dos rumores, e as figuras aritméticas e as marcas feitas no cadeado pareciam uma prova disso. Depois de fechados na sala, os 3 homens vieram a saber que quem abrisse o cadeado e conseguisse sair primeiro seria nomeado primeiro-ministro pelo rei. Os 2 que tinham estudado a noite inteira imediatamente começaram a decifrar as marcas do cadeado e a fazer cálculos aritméticos. Enquanto isso, também consultavam os livros que traziam com eles. Era inverno e pelas grandes janelas da sala soprava um vento frio, mas eles estavam com a testa molhada de suor. O tempo era curto, o problema de abrir o cadeado era difícil e em pouco tempo o futuro de suas vidas seria decidido. Suas mãos tremiam e sua respiração era rápida. Enquanto escreviam uma coisa, já calculavam outra. Mas aquele que dormiu durante a noite toda nem examinou o cadeado, nem levantou a caneta, nem tentou resolver qualquer problema matemático. Ele ficou sentado pacientemente com os olhos fechados. Seu rosto não mostrava nenhuma preocupação nem qualquer agitação. Ao se olhar para ele, não era possível deduzir se estava pensando alguma coisa. Sua totalidade e sua presença pareciam a chama constante de uma lamparina numa sala sem correntes de ar. Ele estava absolutamente calmo e silencioso. Sua mente, uma tela em branco. Mas, de repente, ele se levantou e, parecendo extremamente natural e calmo, foi lentamente até a porta da sala. Então, muito lentamente, virou a maçaneta e, surpreendentemente, a porta se abriu. O cadeado e toda a história relacionada a ele tinham sido uma cilada, mas seus 2 companheiros, que estavam ocupados resolvendo problemas matemáticos, não tinham se dado conta disso. Eles nem perceberam que um deles já não estava na sala. Esse fato assombroso só se deu a conhecer quando o próprio rei entrou na sala e disse: "Cavalheiros, podem deixar de lado toda a matemática. A pessoa que merecia vencer já é vitoriosa." Aqueles pobres sujeitos mal conseguiram acreditar nos próprios olhos. O companheiro deles, que era indigno em todos os aspectos, estava parado atrás do rei. Vendo que não diziam nada, o rei disse a eles: "Na vida, isto é de importância primordial. Primeiro devemos descobrir se um problema realmente existe ou não.
se o cadeado está realmente trancado ou não, antes de tentar resolvê-lo. A pessoa que se põe a resolver um problema sem antes identificá-lo, naturalmente se engana e para sempre vive desorientada. Essa história é estranhamente verdadeira. Descobri o mesmo em relação a Deus. Sua porta também esteve aberta desde o início dos tempos, e todos os rumores sobre os cadeados dessa porta são absolutamente falsos. Mas os candidatos ansiosos, querendo entrar em seus portões, levam suas escrituras com eles por medo desses cadeados. Então, essas escrituras e ensinamentos se tornam obstáculos para eles. Eles permanecem sentados do lado de fora. Como podem entrar pela porta sem terem resolvido os problemas matemáticos através das suas escrituras? Raramente alguém reúne coragem para tentar abrir a porta sem consultar primeiro algumas escrituras. Eu a abri, e ao fazer isso, descobri que até onde os olhos podem ver, os sábios estão enterrados sob pilhas de suas próprias escrituras e tão absortos em resolver problemas que nem perceberam a chegada de uma pessoa tão indigna quanto eu. Estendi o braço e virei a maçaneta da porta e descobri que ela já estava aberta. A princípio, achei que era sorte minha e que os porteiros talvez tivessem cometido algum engano. Caso contrário, como seria possível que uma pessoa que não conhecesse nenhuma escritura e não tivesse nenhuma erudição pudesse entrar no mundo da verdade? Entrei com medo, mas aqueles que já estavam lá dentro me disseram que o boato sobre o cadeado da porta para Deus tinha sido espalhado pelo diabo e era um boato sem nenhum fundamento, porque as portas estavam sempre abertas. As portas do amor também não podem estar fechadas assim? Não podem as portas da verdade também estarem fechadas assim? A morte está oculta no nascimento. É muito surpreendente que o homem aceite o nascimento, mas não a morte, sendo que o nascimento e a morte são apenas duas extremidades da mesma ocorrência. A morte está oculta no nascimento, afinal não é o nascimento apenas o início da morte? A partir de então, resistir à morte leva o indivíduo ao medo, e por causa desse medo, ele foge. A mente que tem medo e que foge torna-se incapaz de compreender a morte. Mas por mais que você possa correr, é impossível correr para longe da morte, porque ela está presente desde o nascimento. Não é possível fugir da morte. Pelo contrário, depois de correr em todas as direções, você por fim descobre que isso só o levou à morte. Há uma história antiga. Vishnu foi ao monte Kailash para encontrar Shiva. Ele foi voando para lá montado em Garuda, o rei de todos os seres emplumados. Depois que Vishnu desmontou, Garuda esperou por ele no portão. Enquanto ele estava lá, seus olhos deram com um pombo, tremendo de medo, sentado no alto da porta. Ele perguntou do que a ave tinha medo. O pombo começou a se lamentar, dizendo: "Há pouco, o deus da morte entrou em seu palácio. Ao me ver, ele vacilou, olhou para mim com surpresa e então, com um sorriso, seguiu em frente. Seu sorriso misterioso não é nada a não ser uma indicação segura da minha morte. Meu fim está próximo." E o pombo começou a piar ainda mais alto. Garuda respondeu: "Você está com tanto medo sem necessidade. Você ainda é jovem e, portanto, não há possibilidade de que morra por causa de alguma doença. E, se teme algum inimigo, venha e sente-se nas minhas costas. Num instante, vou levá-lo para o monte Lokalok, que fica a milhares de quilômetros de distância daqui. Não haverá chance de encontrar algum dos seus inimigos ali." Ao ouvir essa solução, o pombo sentiu-se melhor. E num instante Garuda o levou à colina solitária onde ele podia viver longe de qualquer inimigo. Mas assim que Garuda voltou, ele encontrou o deus da morte saindo pelo portão. Garuda sorriu e disse: "Senhor,
Aquele pombo não está mais aqui. Ele está vivendo sem medo no Monte Lokalok, que fica a milhares de quilômetros de distância. Acabei de deixá-lo lá." Ao ouvir isso, o deus da morte riu alto e disse: "Então foi você que finalmente o levou para lá?" Só fiquei surpreso e me perguntei como ele tinha chegado ali, pois encontrou a morte alguns instantes depois de chegar lá. 32. A pessoa que decide renunciar a tudo não renuncia a nada. Um jovem veio até mim. Ele estava pronto para renunciar ao mundo e logo que concluísse todos os preparativos necessários, deveria ser um sannyasin. Ele estava muito feliz porque seus preparativos estavam quase concluídos. Quando ouvi o que ele tinha a dizer, comecei a rir e disse a ele: "Ouvi sobre os seus preparativos para sair pelo mundo. Como é essa preparação para a renúncia? É necessário fazer preparativos e planejar até a renúncia? E essa renúncia que é tão bem planejada, alguma vez será uma renúncia de fato? Não será uma extensão da mente mundana? O mundo e a renúncia não podem coexistir na mesma mente. A mente mundana nunca pode ser uma mente de renúncia. A mudança do mundo para a renúncia não pode ocorrer sem uma revolução profunda na mente. Essa revolução é a própria renúncia. Sannyas não é nem uma mudança de roupas, nem uma mudança de nome, nem uma mudança de casa. É uma mudança de perspectiva. É uma mudança total da mente, do eu. Para essa revolução, os mesmos processos que são bem-sucedidos no mundo não funcionam. A aritmética do mundo é não só inútil, mas até um obstáculo para essa revolução. Assim como as regras nos sonhos não funcionam enquanto estamos acordados, do mesmo modo as verdades do mundo não continuam sendo verdades nos sannyas. Afinal de contas, sannyas é o despertar do mundo dos sonhos. Então me detive e olhei para o jovem. Ele parecia abalado. Talvez eu o tivesse feito interromper os preparativos e depois ele viesse me procurar com outras expectativas. Mas, sem dizer nada, começou a se afastar. Então eu disse: ouça mais uma história. Havia um santo chamado Ajar Kaiwan. Um homem o procurou à meia-noite e disse: abençoado, fiz um voto de que desistirei de todos os prazeres deste mundo mortal. Resolvi romper todos os laços com este mundo. Se eu estivesse lá, teria dito a ele: ah, seu tolo, alguém que faz um juramento é um homem fraco, e aquele que decide renunciar a tudo nunca faz isso. E mesmo que renuncie, ele se apega ao fato de ter renunciado. A renúncia não é uma decisão da mente ignorante. É uma parte natural do conhecimento. Mas eu não estava lá. Kaiwan é que estava. E ele disse a essa pessoa: você pensou corretamente. O homem ficou satisfeito e partiu. Ele voltou depois de alguns dias e disse: no momento, estou preparando um colchão e minhas roupas. Tão logo junte as minhas coisas, me tornarei um monge. Mas desta vez, nem mesmo Kaiwan pôde dizer que ele estava pensando corretamente. Ele disse: amigo, é só renunciando ao acúmulo que alguém se torna um monge, e você está preocupado em acumular coisas. Vá embora, volte para o seu mundo. Você ainda não está pronto para renunciar a nada. 33. Uma vida de amor, uma vida de oração. Quando vejo as pessoas indo aos templos para adorar a Deus, começo a me perguntar se Deus existe apenas nos templos, porque fora dos templos não há nem o brilho da inocência em seus olhos, nem o som de orações em sua respiração. Fora dos templos, elas são exatamente como aquelas que nunca vão aos templos. Isso não prova a futilidade de se ir aos templos? É possível que ali fora, nos degraus do templo, você seja ríspido com todo o mundo e lá dentro, no entanto, se mostre cheio de compaixão?
Dá para acreditar que mentes cruéis se tornarão automaticamente cheias de amor ao entrar pelas portas de um templo? Como as orações para Deus podem nascer naqueles corações que não têm amor pelo universo? Aquele cuja própria vida não é amor não pode ter oração em sua vida, e aquele que não pode ver o divino em cada átomo não encontrará a divindade em lugar nenhum. Aconteceu à noite. Um viajante desconhecido chegou ao templo de Meca muito cansado e foi dormir. Encontrando seus pés nada piedosos de frente para a sagrada pedra de Caaba, os sacerdotes perderam as estribeiras. Arrancaram o homem do seu sono e disseram: "Que pecado você cometeu, mas que temeridade insultar a pedra sagrada do templo dessa maneira. Isso é modo de dormir?" Certamente, só um ateu poderia apontar os pés para o templo de Deus. Mesmo depois de ter observado a atitude de raiva dos sacerdotes e ouvido suas palavras insultuosas e ríspidas, o viajante começou a rir e disse: "Tudo bem, colocarei meus pés onde Deus não exista. Por favor, peço por gentileza, que coloquem meus pés nessa direção. No meu modo de ver, o templo dele está em todos os lados e em todas as direções." Esse estranho viajante era Nanak. Como é verdadeira a resposta dele. Deus não existe em todos os lugares? Mas eu quero perguntar a vocês se ele também não existe sob os seus pés? Ele está ali. O que mais existe exceto ele? Existência? Ele é toda a existência. Mas os olhos que o veem apenas em templos, estátuas e rios sagrados, muitas vezes ficam atordoados quando o veem em toda a sua plenitude. (34) Aceite-se. Um dia eu estava numa floresta. Era a estação das chuvas e as árvores pareciam cheias de alegria. Perguntei aos meus companheiros: "Veem como as árvores são felizes? E por quê?" Porque elas se tornaram o que realmente foram feitas para ser. Se a árvore desejasse se tornar algo além do potencial da sua semente, não haveria muita felicidade na floresta. Mas como as árvores não sabem nada sobre ideais, tornaram-se o que a sua natureza queria que fossem. A satisfação está onde o que acontece está de acordo com a própria forma e a própria natureza. O homem está na miséria porque está contra si mesmo. Ele luta com suas próprias raízes e está constantemente lutando para ser diferente do que é. Desse modo, ele se perde e também perde esse paraíso, que é seu direito natural. Amigos, convém desejar ser o que não se pode ser? Não é melhor desistir de todos os esforços para ser diferente do próprio eu? Não é nesse desejo que está a principal fonte de infelicidade? Que tentativa poderia ser mais impossível e sem sentido do que o desejo de ser diferente de si mesmo? Todo mundo pode ser só aquilo que pode ser. A semente encerra o desenvolvimento de uma árvore. O desejo de ser outra coisa só pode levar ao fracasso. Fracasso, porque como pode aquilo que não está oculto no eu desde o início manifestar-se no final? A vida é uma manifestação daquilo que está encoberto e oculto no nascimento. O desenvolvimento, o crescimento, é simplesmente sua descoberta, e quando o oculto não se manifesta, há infelicidade. Assim como uma mãe sente uma dor insuportável se carregar a criança no ventre por toda a vida, da mesma maneira, aqueles que não se tornam o que estavam destinados a ser sentem-se infelizes. Mas observo que todas as pessoas estão na mesma corrida. Todo mundo quer ser o que não é e assim ninguém nunca pode ter sucesso. Qual é o resultado final? O resultado é que as pessoas não se tornam o que poderiam ser. Como não se tornam o que não podem ser, também são privadas do que sonharam que poderiam se tornar. O rei de uma tribo foi pela primeira vez a uma cidade grande. Ele queria ser fotografado. Foi levado então a um estúdio. O fotógrafo tinha uma placa no seu portão na qual estava escrito: "Seja fotografado como quiser."
Assim como você é, 10 rúpias. Como você pensa que é, 15 rúpias. Como você quer se apresentar aos outros, 20 rúpias. Como você gostaria de ser, 25 rúpias. Esse rei simples ficou muito surpreso com tudo isso e perguntou se apareciam ali pessoas que não desejavam o primeiro tipo de fotografia. Disseram-lhe que ainda não tinha aparecido na loja uma pessoa que quisesse o primeiro tipo de fotografia. Posso perguntar o tipo de fotografia que você gostaria de obter desse fotógrafo? O que a sua mente diz? No fundo, você não preferia o último tipo de fotografia? É diferente se você não tem dinheiro suficiente. A pressão das circunstâncias pode fazer diferença, mas, de outra forma, quem gostaria de tirar o primeiro tipo de fotografia? Mas aquele rei, tolo, quis o primeiro tipo de fotografia e disse: eu vim aqui para tirar uma fotografia minha e não de outra pessoa. Uma placa parecida fica pendurada o tempo todo na porta da vida. Deus pendurou lá, bem antes de fazer o homem. Toda a hipocrisia deste mundo nasce do desejo de ser diferente do que se é. Quando alguém não consegue ser diferente do que é, tenta parecer diferente. Não é isso que chamamos de hipocrisia? E se uma pessoa falhar mesmo nessa tentativa, ela fica perturbada. Então ela se sente livre para se imaginar de qualquer maneira que quiser. Mas, se é hipocrisia ou loucura, a origem de qualquer uma das duas é recusar-se a se aceitar. O primeiro sintoma de uma pessoa saudável é aceitar seu próprio eu. Ela nasceu para que uma foto de si mesma fosse feita, e não a foto de alguém que ela não é. Todas as tentativas de moldar-se aos outros são indicações de uma mente doente. Os chamados ideais ensinados ao homem e as inspirações que lhe são dadas para seguir os outros não permitem que ele aceite a si mesmo. E então sua jornada começa desde o início com um desvio errado. Mas esse tipo de civilização acomete o homem como uma doença crônica. Que feias e deformadas as pessoas se tornaram. Não há nada saudável ou natural nelas. Por quê? Porque em nome da cultura, da civilização e da educação, a própria natureza delas tem sido persistentemente assassinada. Se o homem não ficar alerta a essa conspiração, será destruído até suas próprias raízes. A cultura não se opõe à natureza. Ela é o crescimento dela. O futuro do homem pode ser determinado não por ideais externos, mas por sua natureza intrínseca. Então nasce uma disciplina interna que é tão natural e que abre e descobre o rosto do eu a tal ponto que a verdade suprema se torna aparente. É por isso que eu digo: escolha você mesmo, aceite-se, procure e desenvolva a si mesmo. Além de ser você mesmo, não existe nenhum ideal para ninguém. Não pode haver nenhum. A imitação é suicídio. E lembre-se de que a divindade nunca pode ser encontrada se dependermos dos outros. 35. Nossos próprios reflexos nos outros. No começo da manhã, um amigo veio me ver. Seus olhos queimavam de raiva e indignação. Ele proferia palavras duras, venenosas e cheias de ira contra uma pessoa. Eu o ouvi com paciência e depois perguntei se ele sabia de uma pesquisa sobre amor e ódio. Ele não estava com vontade de ouvir coisa nenhuma, mas mesmo assim perguntou: que pesquisa? Quando comecei a rir, ele relaxou um pouco. Então eu disse: um psicólogo estava fazendo pesquisas sobre amor e ódio. Ele disse a uma classe de 15 alunos de uma universidade que eles deveriam escrever em 30 segundos as iniciais do nome de quaisquer outros jovens que, na opinião deles, mereciam ser odiados. Um deles não conseguiu escrever o nome de ninguém. Os outros escreveram alguns nomes. Um escreveu o número máximo de nomes. As descobertas dessa experiência foram surpreendentes.
Os jovens que mencionaram o maior número de nomes de pessoas que odiavam eram, eles mesmos, os mais odiados pelos outros. E a coisa mais incrível e maravilhosa é que o nome da pessoa que não tinha escrito nenhum nome não estava na lista de ninguém. Aqueles que uma pessoa encontra em seu caminho, muitas vezes provam ser como um reflexo dela. Não descobrimos nosso próprio reflexo nos outros? Se você tem ódio dentro de si, encontrará outros dignos desse ódio. Esse ódio cria e inventa o ódio por si mesmo. E essas criações e invenções têm um propósito. Desse modo, a pessoa é salva do problema de ver o que é odioso dentro de si mesma. Se você faz tempestade em um copo d'água e vê isso nos outros, então você começa a fazer menos tempestade em copo d'água. Existem apenas duas maneiras de escapar da dor de poder enxergar apenas com um olho. Ou você cura o seu olho, ou imagina que os outros perderam o deles. Certamente, o último caminho parece mais fácil, porque desse jeito você não precisa fazer nada. Basta imaginar. Lembremo-nos de que, quando conhecemos outras pessoas, devemos ter em mente que elas são como um espelho, e tudo o que vemos neles, devemos antes de tudo procurar em nós. Dessa maneira, no espelho das interações do dia a dia, a pessoa fica ocupada buscando a si mesma. Fugir do mundo e de suas interações não é apenas uma atitude covarde, mas também inútil. O certo é usar essas interações para buscar a si mesmo. Sem essas interações, é tão impossível descobrir a si mesmo quanto é ver o próprio rosto sem um espelho. Na forma dos outros, continuamos constantemente nos encontrando. O coração que está cheio de amor vê o amor em todo mundo. Em última análise, a culminação dessa experiência leva você a ficar cara a cara com o divino. Neste mundo, há pessoas que vivem no inferno e há pessoas que vivem no céu. A principal fonte de dor e prazer, de inferno e céu, está dentro de nós, e tudo que está dentro de nós é projetado na tela externa. São os olhos do homem que não veem nada além da morte entre as coisas deste mundo. São também os olhos do homem que contemplam a beleza eterna e a música do divino neste universo. Portanto, o que surge do lado de fora não é o eterno ou o núcleo da vida, mas sim o que está dentro de nós. Aqueles que têm os olhos constantemente voltados para essa verdade se tornam livres das coisas externas e se aquietam na sua interioridade. Aqueles que têm isso sempre em mente, no prazer e na dor, no ódio e no amor, com o amigo e o inimigo, descobre por fim que não existe nem prazer nem dor, nem inimigo nem amigo, apenas o eu. Eu sou meu próprio inimigo e eu sou meu próprio amigo. 36. Ecos. Eu estava nas montanhas. Alguns amigos estavam comigo. Um dia, fomos a um vale onde as montanhas produziam ecos muito claros. Um amigo imitou o latido de um cão e cães começaram a latir nas montanhas. Então alguém imitou o canto do cuco e o vale começou a ressoar com um doce cucu, cucu. Eu disse a eles: o mundo também é assim. O que quer que joguemos fora é devolvido para nós. As flores produzem flores e espinhos produzem espinhos. Para um coração cheio de amor, o mundo inteiro começa a irradiar amor, e para uma pessoa cheia de ódio, as chamas dolorosas de fogo começam a queimar em todos os lugares. Então contei uma história a esses amigos. Um jovem pela primeira vez entrou na floresta perto da sua aldeia. Ele tinha muito medo da solidão e era bastante cauteloso. Naquele momento, ouviu um barulho entre os arbustos. Certamente alguém o seguia disfarçadamente, pensou.
Ele gritou alto, perguntando: "Quem está aí?" As montanhas responderam um pouco mais alto: "Quem está aí?" Até aquele momento, ele estava plenamente convencido de que alguém estava se escondendo dele, e ficou com mais medo ainda. Suas mãos e pés começaram a tremer, e seu coração começou a bater mais forte. Mas, para reunir coragem, ele gritou para a pessoa escondida: "Você é um covarde." Então ouviu o eco: "Você é um covarde." Pela última vez, ele reuniu coragem e gritou de volta: "Vou matar você." As colinas e a floresta gritaram de volta: "Vou matar você." O jovem voltou correndo para a aldeia. O eco de seus próprios passos soava como se outra pessoa o perseguisse, mas agora ele não tinha coragem nem mesmo de se virar e olhar. Ao chegar à porta de casa, caiu inconsciente. Quando recuperou os sentidos, contou para todo mundo o acontecido. Ao ouvir a história, sua mãe riu alto e disse: "Vá lá novamente amanhã e diga a essa pessoa misteriosa o que vou dizer a você. Eu sei tudo sobre essa pessoa. Ela é um homem simpático e adorável." O jovem foi até lá no dia seguinte. Ao chegar no mesmo lugar, ele disse: "Meu amigo." Então ouviu o eco de "meu amigo." Esse som amigável o consolou e ele disse: "Eu amo você." As colinas e a floresta repetiram: "Eu amo você." Essa história sobre o eco não é a história da nossa vida? Não somos todos nós filhos e estranhos na floresta deste mundo que, ao ouvir nossos próprios ecos, ficam com medo e correm? Não estamos na mesma situação? Lembre-se de que se "eu vou matar você" é um eco, "eu te amo" também é. Livrar-se do primeiro eco e apaixonar-se pelo segundo é inevitável desde a infância. Alguns temem o primeiro eco e outros começam a amar o segundo, mas, basicamente, não há diferença entre os dois. A imaturidade está escondida em ambos. Aquele que sabe viver está livre de ambas as ilusões. A realidade da vida não é encontrada em ecos. Está escondida dentro do eu. 37. O mundo é como os nossos olhos o veem. Eu tinha acabado de acordar quando recebi a notícia de que alguém no bairro tinha sido assassinado. Todos estavam ocupados conversando sobre isso. Havia um clima de agitação no ar e os olhos normalmente opacos das pessoas agora brilhavam. Ninguém sentia pena nem compaixão. Havia apenas um sentimento doentio e desagradável pairando em todos os lugares. A morte e o assassinato também podem dar prazer? A destruição também traz felicidade? Talvez seja esse o caso. Do contrário, a mente do público em geral não ficaria tão entusiasmada com as guerras. Quando a corrente da vida não pode avançar no caminho da criatividade, então, de repente, ela se envolve com a destruição. Para se manifestar, a única alternativa é a destruição. A pessoa que não se torna criativa volta a sua vida para a destruição em detrimento de si mesma. Nos indivíduos, na sociedade, nas nações, em todos os lugares há uma ânsia pela destruição. A orientação do homem para a destruição se torna suicida. Se o gosto pela destruição se desenvolve, ele acaba destruindo o eu. Não existe muita diferença entre o assassino e o suicídio. No seu extremo, a violência se transforma em violência contra o eu. Eu conhecia a pessoa que havia sido assassinada aquela noite e também conhecia o homem que a assassinara. Eles eram antigos inimigos e fazia anos que esperavam uma oportunidade para matar um ao outro. Possivelmente não tinham outra ambição na vida que não fosse essa importante tarefa. Talvez por essa mesma razão, o assassino tenha se entregado à polícia depois de cometer o assassinato. Que sentido a vida teria agora? A pessoa em função da qual ele tinha vivido
não estava mais presente. Não é surpreendente que a maioria de nós viva apenas em função dos inimigos? São muito poucos aqueles que vivem e morrem em função dos amigos. Não o amor, mas o ódio se tornou a base da vida. Então é simplesmente natural que se encontre um prazer oculto na morte e que se sinta um prazer e uma atração incontroláveis pela destruição. Não é sem razão que os indivíduos são atraídos pela violência e as nações pelas guerras. Que ódio é esse? Não é uma vingança pelos outros não serem capazes de levar nossa própria vida ao auge da felicidade? Certamente é isso mesmo, porque tornamos os outros responsáveis pelo que não podemos alcançar, e então encontramos uma maneira fácil e simples de sentir remorso pela nossa própria vida. Que inimizade é essa? Isso não anuncia nossa dificuldade em ser amistosos? A inimizade acaba quando acabamos com o nosso inimigo? A inimizade faz surgir o inimigo. É por isso que o inimigo pode ser destruído, mas a inimizade permanece. A amizade é destruída com a morte de um amigo? Não? Então, como a inimizade pode ser destruída com a morte de um inimigo? O amigo e o inimigo são vistos do lado de fora, mas a origem está dentro de nós mesmos. O Ganges da vida está fora, mas o Gangotri, a fonte do Ganges, está sempre dentro. Eu encontro em todos o eco de mim mesmo. Tudo o que eu sou está refletido nos outros. Lembro-me de um incidente. Era uma noite sem lua. Um homem estava prestes a entrar na casa de alguém e assassiná-lo. Não havia mais ninguém por perto, mas ele estava com muito medo. Havia um grande silêncio ao redor, mas dentro dele havia muito tumulto e turbulência. Cheio de medo e com as mãos trêmulas, ele abriu a porta. Surpreendentemente, a porta não estava trancada por dentro, estava apenas encostada. Mas o que estava acontecendo? Assim que ele abriu a porta, viu um homem forte e de aparência cruel de pé diante dele, com uma arma na mão. Será que era um vigia? Mas não havia como voltar. A morte estava parada na frente dele. Não havia tempo para pensar. Para se defender, ele disparou a arma. Tudo isso aconteceu numa fração de segundo. Toda a casa reverberou com o som do tiro, e algo quebrou e se partiu em pedaços. O que foi? O homem que disparou a arma ficou atordoado. Não havia ninguém na frente dele, apenas a fumaça da bala e um espelho estilhaçado. A mesma coisa também acontece na vida. Na nossa imaginária necessidade de nos defender, começamos a lutar com espelhos. Como há medo dentro de nós, o inimigo começa a aparecer do lado de fora. Como a morte está dentro, o assassino começa a temer o lado de fora. Mas os inimigos podem ser eliminados quebrando-se espelhos? Você pode destruir um inimigo tornando-se amigo dele, mas não o matando. Com exceção do amor, todo o resto é derrota. O inimigo vive dentro de nós mesmos, no nosso ódio de nós mesmos, no nosso medo, na inimizade e no ciúme de nós mesmos. Mas ele começa a aparecer do lado de fora. Os olhos de uma pessoa com icterícia ficam amarelos e ela vê o mundo todo amarelo. O que é necessário fazer quando surge essa doença? É preciso eliminar a cor amarela do mundo inteiro ou tratar nossos próprios olhos? O mundo é como nossos olhos o veem. Nos nossos próprios olhos estão ocultas as cores do inimigo e do amigo. Ninguém quer um inimigo, mas continuamos cultivando a inimizade. Mesmo com o desejo de eliminar o inimigo, é evidente que não queremos um inimigo, mas sim um amigo. Nós cultivamos o ódio no nosso sangue. É uma tolice absurda. Queremos amigos, mas não fazemos o amor nascer. Queremos amigos, mas em vez disso o que surgem são inimigos. Assassinamos nossos inimigos,
Mas ao fazer isso, amigos em potencial são assassinados. Plantamos sementes envenenadas, quando o que queremos é colher frutos doces. Isso não é possível. Ambos, amigos e inimigos, são sombras do nosso próprio eu. Se sou amor, todo mundo é amigo. Se sou ódio, até a existência é minha inimiga. 38. Os caminhos do ego. Um amigo às vezes vem me ver, e sempre que o vejo eu me lembro de um ditado de Sócrates. Sócrates disse a um monge peregrino: meu amigo, por trás das suas roupas rasgadas e miseráveis, nada além do ego espreita. Os caminhos do ego são muito sutis. Quando está coberto de humildade, ele está na sua forma mais sutil. Mas em vez de encobri-lo, essa humildade o revela ainda mais. É como aquelas roupas que não cobrem de fato o corpo, mas apenas o expõem. De fato, o manto do amor não elimina o ódio, assim como as roupas da humildade não cobrem a nudez do ego. Assim como as brasas ficam escondidas sob as cinzas até que uma brisa as exponha, da mesma forma, a verdade permanece escondida pelos indivíduos até que o menor puxão na cortina a abre e expõe tudo. Essas doenças tão invisíveis são muito mais perigosas e letais do que as doenças visíveis, mas a habilidade do homem em se enganar é muito bem desenvolvida, e ele usa essa habilidade a tal ponto que ela se tornou sua segunda natureza. Ao longo de milhares de anos, em nossas tentativas de impor a civilização à força, nada foi alcançado exceto essa habilidade. O homem conseguiu não destruir a natureza, e sim encobri-la. Dessa maneira, a chamada civilização provou ser uma doença crônica. Como a civilização pode nascer se for contrária à natureza? Disso florescerá não a civilização, mas a não-civilização. A verdadeira civilização é uma bela exposição da natureza. O auto-engano não leva o ser humano a lugar nenhum. Mas, em comparação com a revolução interior, o auto-engano é muito mais fácil, e toda vez cometemos o mesmo erro de escolher a opção mais fácil. A opção mais fácil, no entanto, nem sempre é a melhor. Como você pode escolher a facilidade de descer ladeira abaixo quando quer tocar o cume das montanhas da vida? É muito fácil enganar a si mesmo. Quando se engana os outros, pode-se sentir medo de ser pego. Ao se enganar, até esse medo está ausente. Aqueles que enganam os outros sofrem punições e insultos neste mundo. E mesmo no outro mundo, as severas torturas do inferno estão esperando por eles. Mas aqueles que se enganam ganham respeito neste mundo e também acham que merecem o céu no além. É por essa razão que o homem se engana sem medo. Caso contrário, como toda a hipocrisia da civilização e da religião teria nascido? Mas pode-se esconder e destruir o que é verdadeiro? O ser humano pode ter sucesso enganando o próprio eu, as outras pessoas e, por fim, a própria existência? Não é todo esse esforço pura loucura? O certo é conhecer o eu como ele é, porque, sem aceitar a realidade de si mesmo, não pode haver uma mudança real no próprio ser. Assim como para o corpo voltar a ser saudável, é necessário saber tudo sobre a doença, da mesma forma, para ter saúde espiritual, é necessário conhecer as doenças da alma. Não é interessante para o paciente encobrir a doença. Isso só é interessante para a própria doença. Para que haja tratamento, o diagnóstico é essencial. Portanto, aqueles que querem escapar do diagnóstico permanecerão sem tratamento. Um escultor estava fazendo uma estátua de Ralph Waldo Emerson. Todo dia, Emerson costumava assistir atentamente ao desenvolvimento da sua forma na pedra e, à medida que a estátua evoluía, ele se tornava cada vez mais circunspecto. Por fim, um dia,
Quando a estátua estava quase pronta, o rosto de Emerson assumiu uma expressão extremamente grave. O escultor perguntou o motivo da sua seriedade e ele respondeu: "Observo que, à medida que a estátua se assemelha a mim, vai ficando mais disforme e feia. Considero esse poder de ver a si mesmo em toda a sua feiura, nudez e animalismo o primeiro degrau na escada da autorrevolução. Somente a pessoa capaz de ver a feiura em si mesmo é capaz de ver beleza em si mesmo. Sem a primeira capacidade, a segunda não é possível. E qualquer um que encubra sua própria feiura e se ocupe de esquecê-la, continuará feio para sempre. Conhecer e aceitar o Ravana, o mal, em si mesmo é o primeiro e inevitável passo para se tornar um Rama, uma pessoa virtuosa. A feiura da vida permanece escondida e segura se a pessoa permanecer inconsciente dela. Em primeiro lugar, vou ter que me conhecer como sou. Não há alternativa. Se nesse primeiro ponto da jornada dermos espaço para a falsidade, então a verdade nunca poderá ser encontrada no final. Mas, por causa da sua feiura, negamos a realidade do eu e começamos a alimentar uma personalidade irreal e imaginária. Esse desejo pela beleza não tem nada de errado em si mesmo, mas o caminho não está certo. A feiura do eu não pode ser eliminada colocando-se máscaras bonitas. E mais, por causa dessas máscaras, o eu continua a se tornar ainda mais feio e deformado. Então, lentamente, todo o conhecimento do eu desaparece e nós nos familiarizamos com nossas falsas máscaras e reconhecemos apenas a elas. Se o próprio rosto está esquecido, fica impossível reconhecer o eu. Uma senhora foi ao banco para tirar dinheiro. O caixa perguntou a ela: "Como saberei que a senhora é quem diz ser?" Ela rapidamente tirou um espelho da bolsa, olhou nele e disse: "Pode acreditar, sou eu mesma." Na sua busca pela verdade, na sua busca pela existência do seu eu real, primeiro você terá que lutar contra as suas próprias máscaras. Sem descobrir seu rosto real, você não pode se descobrir nem se aperfeiçoar. O palácio da verdade está nos alicerces da realidade, e nenhum outro poder, exceto a verdade, pode trazer a civilização. 39. Uma disputa muito estranha. Na noite passada, uma jovem veio até mim e disse: "Quero servir as pessoas." Eu disse a ela: "Se você esquecer o eu, esse servir acontecerá naturalmente. O que mais, além do ego, é um obstáculo para a vida se tornar um servir? O ego exige ser servido. Na verdade, ele só quer tudo e não quer dar nada em troca. É incapaz de se dar. Isso não é possível para ele. O ego é sempre um mendigo. Portanto, é impossível encontrar alguém mais miserável e mais pobre que um egoísta. Somente alguém que é rei pode servir. O que uma pessoa pode dar se ela não tem nada dentro de si para oferecer? Antes de dar, é essencial que se tenha alguma coisa. O que é servir? Não é o próprio amor um servir? E o amor nasce apenas numa consciência em que o eu está morto e enterrado. Na morte do eu está o nascimento e a vida do amor. Na pira funerária do eu germina a semente do amor. Aqueles que estão cheios de eu estão vazios de amor. O eu é o centro da exploração. Mesmo o seu servir será uma exploração. Mesmo servindo, o próprio eu prospera e encontra forças. A humanidade não tem consciência do ego dos servos. Mesmo o ego de um explorador tem um disfarce de humildade, mas a humildade de um servo é uma declaração pura de ego.
Lembre-se de que o amor não faz alarde e que o servir é feito em silêncio. E também se lembre de que o amor é o seu próprio reconhecimento e o servir é a sua própria recompensa. Lembro-me de uma disputa muito estranha. 2 amigos procuraram um professor para aprender a pintar. Ambos eram muito pobres. Eles não tinham nem 2 pincéis para pintar juntos. Ambos decidiram que, para começar, um deles iria praticar a arte e o outro arranjaria um emprego e sustentaria ambos, e, posteriormente, o primeiro ganharia o sustento de ambos e o outro aprenderia a pintar. Um deles começou a pintar com o professor. Anos se passaram. Era uma disciplina difícil. Não se podia ter pressa. O jovem se ocupava com toda a atenção do seu aprendizado. Aos poucos, ele começou a ficar famoso. No mundo das artes, sua estrela se elevou. O nome desse jovem era Albrecht Dürer. Mas seu amigo estava ocupado, fazendo um esforço ainda maior do que o próprio Dürer. Ele cavava poços e quebrava pedras, cortava madeira e carregava cargas. Aos poucos, ele se esqueceu completamente de que também queria pintar e, quando foi sua vez de aprender a arte, observou-se que suas mãos tinham ficado tão rígidas, duras e deformadas que era impossível pintar com elas. Com esse infortúnio, o primeiro jovem começou a chorar, mas o outro se sentia muito feliz. Ele disse: "Que diferença faz se é a sua mão ou a minha que pinta? As suas mãos também não são minhas?" O primeiro jovem tornou-se um grande pintor, mas o nome desse amigo, que fez dele um pintor através do seu suor e do seu trabalho, não é conhecido por ninguém. Mas o seu serviço desconhecido não é o exemplo brilhante do seu amor? Não são abençoados aqueles que servem sem serem conhecidos e buscam oportunidades para servir? Não criam apenas aqueles que são conhecidos, mas também aqueles que permanecem no anonimato. Não há esforço ou oração maior do que o serviço feito pelas mãos anônimas do amor. Albrecht Dürer fez uma pintura das mãos do seu amigo em oração. É fácil encontrar mãos tão bonitas? Será que é possível encontrar mãos tão sagradas quanto essas? E podem outras mãos que não essas terem o direito de orar? Tão poucas mãos devem ter tido a sorte de amar e rezar como essas mãos fizeram. 40. Discernimento com os olhos bem abertos. Eu estava numa cidade grande. Alguns jovens foram me encontrar e começaram a fazer perguntas. "Você acredita em Deus?" Eu disse: "Não. Que relação existe entre a crença e Deus? Eu conheço Deus." Então contei a eles uma história. Havia uma revolução num país. Os revolucionários estavam ocupados mudando tudo. Estavam determinados a destruir a religião também. Nesse cenário, um velho monge foi preso e levado ao tribunal. Perguntaram a ele: "Por que você acredita em Deus?" O monge respondeu: "Não, cavalheiros, eu não acredito. Mas Deus existe, então o que posso fazer?" Eles perguntaram: "Como você sabe que ele existe?" Esse velho disse: "Desde que meus olhos se abriram, não vi ninguém a não ser ele." As respostas do velho só colocaram lenha na fogueira. Os revolucionários ficaram muito exaltados e esbravejaram: "Muito em breve vamos matar todos os seus monges e freiras. E aí, como vai ser?" O velho monge riu e disse: "Que seja o que Deus quiser. Mas decidimos destruir todos os vestígios de religião. Não vamos deixar nenhum vestígio de Deus neste mundo." O velho monge respondeu: "Meu filho, você escolheu um trabalho muito difícil, mas que seja o que Deus quiser. Como você vai destruir todos os indícios?
Seja o que for que restar, proclamará a existência dele. Pelo menos você estará lá, então estará proclamando isso. É impossível livrar-se de Deus, porque Deus está em todo lugar. Todos esses mal-entendidos surgiram porque Deus foi comparado ao homem. Deus não é uma pessoa, ele é o que é. E a ideia de se acreditar em Deus também criou muitos mal-entendidos. Qual é o sentido de se acreditar na luz? Ela só pode ser vista quando seus olhos estão abertos. A crença apoia a ignorância, e ignorância é pecado. O que pode levar uma pessoa à verdade não é a fé cega, os olhos vendados, mas o discernimento com os olhos bem abertos. A verdade é Deus. Não existe outro Deus senão a verdade. 41. A verdade está bem lá no fundo. É preciso uma mudança de mentalidade desde as próprias raízes. Nenhuma mudança que aconteça no nível superficial terá qualquer valor. Não basta mudar o jeito como você se comporta, porque sem uma revolução interior, você só vai enganar a si mesmo. Mas mesmo as pessoas decididas a mudar o eu, em pouco tempo, ficam mais preocupadas em mudar sua roupagem, não seu coração. Essa é a melhor forma de se enganar. É absolutamente necessário ficar atento a isso. Caso contrário, a renúncia só acontecerá externamente. O mundo está do lado de fora, mas se a renúncia também for externa, sua vida se perderá em caminhos muito sombrios. Não há dúvida de que o caminho do desejo é também o da ignorância, mas se a renúncia também for externa, também o levará pelos caminhos da ignorância. A verdade é que a ignorância e a escuridão são um resultado do fato de a sua consciência se voltar para fora de si mesma, e não faz diferença se o objetivo do seu foco externo é o mundo ou a renúncia a ele. Se a mente está ocupada com o que é externo, então esteja você se entregando ao mundo ou renunciando a ele, seu foco permanecerá fora. Se a mente estiver livre do que está fora, então ela espontaneamente se voltará para o eu. A noção enganosa de que o exterior renderá frutos é o mundo. A descoberta de que o exterior é inútil é a renúncia ao mundo. Ouvi uma história. Numa cidade, ocorreram 2 mortes no mesmo dia. Foi uma coincidência muito estranha. Uma das pessoas que morreu era um yogi e a outra era uma prostituta, e ambas deixaram este mundo no mesmo dia e no mesmo instante. Viviam em casas que eram o oposto uma da outra. Ambos viveram ao mesmo tempo e morreram ao mesmo tempo. Essa coincidência surpreendeu a todos na cidade, mas uma surpresa ainda maior os aguardava, algo que ninguém mais sabia, exceto o yogi e a prostituta. Assim que morreram, os mensageiros da morte desceram para levá-los embora, mas esses mensageiros levaram a prostituta para o céu e o yogi para o inferno. O yogi disse: "Meus amigos, sem dúvida nenhuma há algum erro aí. Vocês estão levando a prostituta para o céu e eu para o inferno? Que injustiça é essa? Que engano é esse?" Os mensageiros responderam: "Não, senhor, não há nenhum engano nem injustiça. Por favor, olhe para baixo um instante." O yogi olhou para a terra. Lá, seu corpo estava decorado com flores e sendo carregado numa grande procissão. Milhares de pessoas levavam seu corpo para os ghats, para as chamas, ao som de um tambor. Nos ghats ardentes, uma pira de sândalo estava pronta para ele. Do outro lado da estrada, o cadáver da prostituta estava deitado. Não havia ninguém nem para carregá-lo, e assim os abutres e os cães o rasgavam e devoravam. Ao ver isso, o yogi exclamou: "As pessoas na terra são muito mais justas."
Os mensageiros responderam: isso só está acontecendo porque as pessoas na terra só veem o que existe por fora. Sua visão não vai além do corpo, mas a verdadeira questão não é o corpo, é a mente. Em seu corpo você era um sannyasin, mas o que havia em sua mente? A sua mente não adorava as prostitutas? Não estava sempre vivo em sua mente o pensamento de que a bela música e a dança que aconteciam na casa da prostituta eram muito agradáveis e que a sua vida não tinha nenhum prazer? E, por outro lado, havia a prostituta. Ela estava constantemente pensando em quanto deveria ser feliz a vida do yogi. À noite, quando você entoava canções devocionais, ela chorava infeliz. Enquanto seu ego ia ficando inchado por ser um sannyasin, ela ia ficando cada vez mais humilde com a consciência dos seus pecados. Você estava ficando cada vez mais rude e severo por achar que sabia muito, enquanto ela ficava mais terna e gentil com o conhecimento da própria ignorância. Por fim, tudo o que restou foi a sua personalidade, consumida pelo ego, e a dela, que estava livre dele. No momento da morte, você só tinha ego e desejo dentro de si, mas na mente dela não havia nenhuma dessas duas coisas. A mente da prostituta estava cheia da luz da divindade, do amor e da oração. A verdade da vida não mora nos exteriores, então para que mudar o que está fora? A verdade é interna, ela está bem no fundo. Para descobri-la, é preciso trabalhar, não na circunferência da personalidade, mas no centro dela. Encontre esse centro. Se ele for encontrado, a verdade certamente também será encontrada, porque ela está escondida no eu. A religião não é uma mudança na circunferência, é uma revolução do ser interior. A religião não age na circunferência, é um trabalho árduo no centro. A religião é um trabalho árduo no eu. É com esse trabalho que ele é destruído e se atinge a verdade. 42. Ego, o único obstáculo. O ego torna o coração uma pedra. Ele é a morte de tudo que é verdadeiro, bom e belo na vida. É por isso que não há outro obstáculo no nosso caminho para a divindade, a não ser o ego. Como uma pessoa com um coração de pedra pode conhecer o amor? E se não há amor, como pode haver divindade? Para que haja amor, é preciso um coração simples e humilde, simples e cheio de sentimento. Por mais profundo que seja o ego, por causa dessa mesma profundidade, o coração perde a simplicidade e o sentimento. O que é religião? Quando alguém me pergunta, eu digo: religião é simplicidade de coração, é o poder de sentimento do coração. Mas o que existe hoje em nome da religião é a manifestação do ego em formas muito sutis e intrincadas. O ego é a raiz de toda a violência. Eu sou. Esse mero sentimento é violência. Então, eu sou algo é uma violência ainda maior. Uma mente violenta não consegue encontrar a verdadeira beleza porque a violência a torna severa. Essa severidade significa fechar as portas do eu. E como alguém que fechou as portas dentro de si mesmo relaciona-se com todos? Havia um santo, Hassan. Ele estava com fome havia muitos dias. Estava morando nos arredores de uma aldeia. Alguns de seus companheiros o visitaram. Eles também estavam cansados e com fome devido à sua longa jornada. Tão logo chegaram e se instalaram naquela casa em ruínas. Um desconhecido trouxe alimentos e frutas e disse: esta insignificante oferta é para aqueles que praticam a penitência e que renunciaram. Quando ele partiu, Hassan disse aos seus companheiros: amigos, eu terei de dormir sem comer, até mesmo esta noite.
Porque quando pratiquei penitência, e como posso ser um renunciante, na verdade, onde eu sou eu mesmo? Eu não sou. Quem sabe disso conhece a divindade. Eu não sou. Quem descobre isso pode encontrar a divindade. 43. A ignorância é ruidosa, o conhecimento é silencioso. Este incidente ocorreu ao meio-dia. Algumas pessoas vieram até mim e disseram: Deus não existe e a religião é total hipocrisia. Ao ouvir essas palavras, comecei a rir e elas perguntaram: Por que está rindo? Eu disse: Porque a ignorância é ruidosa, o conhecimento é silencioso. É tão fácil dizer alguma coisa sobre a existência ou a inexistência de Deus? Não são todas as decisões decorrentes do conhecimento escasso do homem dignas de riso? Aqueles que conhecem os limites do próprio conhecimento não fazem essas declarações categóricas. Eles se sentem, em vez disso, incapazes de falar. E é nesse momento de mistério que transcendem seus limites. Nesse momento eles conhecem a si mesmos e também a verdade, porque a verdade existe no eu e o eu existe na verdade. Pois a gota não está no oceano e o oceano não está na gota? É certo para uma gota que não se conhece querer conhecer o oceano? E se não consegue encontrá-lo, ela pode dizer que o oceano não existe? Se a gota consegue conhecer a si mesma, ela também pode conhecer o oceano. Pensar em Deus não faz sentido. Pergunto: você se conhece? Alguém que não se conhece tem competência para tomar uma decisão sobre a existência ou a inexistência de Deus? Vocês se conhecem? Ao ouvir essa pergunta, esses amigos começaram a olhar uns para os outros. E vocês também não começam a olhar uns para os outros quando ouvem essa pergunta? É preciso lembrar que, sem conhecer o eu, não há nenhum propósito na vida nem se pode apreciá-la. Eu contei àqueles amigos uma conversa que aconteceu na Grécia, milhares de anos atrás. Alguém perguntou a um velho sábio: dentre todas as coisas deste mundo, qual é a maior? O sábio respondeu: o céu, porque tudo que existe, existe no céu, e o próprio céu não existe em nada. A pessoa continuou: e qual é a melhor? O sábio respondeu: a graça, porque tudo pode ser sacrificado pela graça, mas a graça não pode ser sacrificada por coisa alguma. Então o homem perguntou: e a mais ágil? O pensamento, respondeu o sábio. E então o homem perguntou: e o que é mais fácil de se oferecer? O sábio respondeu: conselho. E o que é mais difícil? O conhecimento do eu, disse o sábio. Certamente, conhecer o eu parece ser a coisa mais difícil de se oferecer, pois, para conhecê-lo, todo o resto tem de ser deixado de lado. O conhecimento do eu não é possível sem que você desista do seu conhecimento primeiro. A ignorância é uma barreira para conhecer o eu. O conhecimento é uma barreira para conhecer o eu. Mas há também outro estado em que não há conhecimento nem ignorância. É nesse estado que o conhecimento do eu se manifesta. Eu chamo esse mesmo estado de samadhi, meditação. 44. A porta da vida através da morte. O que posso dizer sobre religião? A religião é a porta da vida através da morte. Uma noite eu estava num barco. O barco era grande e havia muitos amigos comigo. Perguntei a eles: este rio tem uma correnteza forte, mas para onde ele vai? Alguém respondeu: para o oceano. É verdade que todos os rios correm para o oceano, mas correndo para o oceano, os rios não correm para a própria morte? Pois os rios se perderão no oceano. Talvez seja por essa mesma razão
que as lagoas não vão para o oceano. Que homem sábio gostaria de se aproximar da própria morte? E é por essa mesma razão que os chamados sábios não se aproximam da religião. O oceano é para o rio o que a religião é para o homem. Religião significa perder-se completamente na existência. Essa será uma grande morte para o ego. Então, aqueles que querem se salvar disso tornam-se um poço de ego e evitam de se fundir com o oceano da divindade. O resultado inevitável da fusão com o oceano é a eliminação do eu. Mas essa morte não é de fato uma morte, porque comparada com a vida que é ganha em resultado dessa fusão, a vida que agora conhecemos fica parecendo a morte. Estou falando disso depois de ter morrido eu mesmo. Para que a vida real comece, é preciso morrer para a falsa vida. Para se estabelecer na vastidão, o átomo tem de se dispersar. O que é morte deste lado se tornará vida no outro. A morte do ego é o nascimento da alma. Isso não é anulação, é existir de verdade. Aqueles que não conseguem entender essa verdade continuarão perdidos na vida. Um lago não é vida para um rio, mas sim morte, embora se tornar um lago possa parecer uma espécie de segurança para o rio. E o oceano não é morte para um rio, é a vida dele, mesmo que o oceano pareça engoli-lo. Um dia Radha perguntou a Krishna: Meu senhor, esta flauta está sempre em seus lábios. Tenho muito ciúme dela. Essa flauta de bambu recebe com tanta frequência o toque de néctar de seus doces lábios que estou morrendo de ciúme. Por que ela fica tão próxima a você? Por que é tão cara a você? Toda vez eu penso, gostaria de ser a flauta de Krishna e em vidas futuras quero ser a flauta que repousa entre seus lábios. Ao ouvir isso, Krishna riu muito e disse: Meu amado, é muito difícil ser uma flauta. Talvez não haja nada mais difícil do que isso. Somente alguém que pode se aniquilar completamente pode se tornar uma flauta. Essa flauta não é apenas um pedaço de bambu. Na verdade, é o coração de um amante. Não tem músicas próprias. Ela fez das músicas do amante a sua própria música. Eu canto, ela canta. Se eu ficar silencioso, ela fica silenciosa, e por esse motivo, minha vida se tornou sua própria vida. Eu estava passando e involuntariamente ouvi essa conversa entre Radha e Krishna. O mistério da música é revelado no mistério de ser uma flauta. A chave para encontrar o eu é acabar com o ego. O que é a religião? Religião é a porta da vida através da morte. 45. A religião respira com a vida. Nem vale a pena refletir se é possível encontrar a religião filosofando. A religião só tem sentido quando ela é a própria vida da pessoa, não apenas um pensamento. Pensa-se muito em religião. Mas essa religião eleva você? Não, ela só o afoga. Alguém algum dia já pensou em fazer uma viagem oceânica num barco feito de pensamentos? Mas as pessoas partem para o oceano da verdade com um barco apenas feito de pensamentos. Então, é uma surpresa se você acabar se afogando perto da costa? Mesmo um barco feito de papel pode levá-lo muito mais longe do que um barco feito de pensamentos. Mesmo que seja só um pouco mais realista. Os pensamentos são como